Gálatas, capítulo 2, do verso 17 até o verso 21. Diz assim o texto sagrado: Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Oremos novamente. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui e termos acesso à Tua bendita palavra, iluminado pelo Teu Espírito Santo, poder entender as verdades que o Senhor tem deixado para nós. Eu suplico a atuação do Teu Espírito Santo para poder me dar a graça devida para eu poder transmitir, ó Pai, aqui da Tua palavra. Capacita-me, ó Pai querido, para que através dessa mensagem a Tua igreja seja, Pai querido, edificada. Senhor, eu clamo pelo Teu povo, pela Tua igreja, que eles possam ter o discernimento do Teu Espírito, para poder reter no coração só o que vier de Ti. Eu oro ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar. Nós vimos no texto anterior, na mensagem que nós pregamos, no texto anterior, que Paulo ele falou acerca do seu conflito que ele teve com Pedro, em virtude de Pedro ele estar ali em Antioquia, entre os gentios, e ele, por um tempo, ele se via tranquilo em poder cear, em poder estar em comunhão ali com os gentios. Mas quando vieram algumas pessoas ali de Jerusalém, se dizendo ter sido enviado por Tiago, mas Tiago ele disse que não enviou nenhum deles, eles então estavam mentindo, eles estavam ali mostrando a necessidade daqueles gentios que haviam se convertido, deles guardarem a lei e também se circuncidar. Pedro se sentiu então constrangido de estar ceando, de estar em comunhão ali com aqueles gentios. Diante disto, Paulo o resiste, ele diz que o resiste na cara, mostrando quão falsa estava sendo essa conduta então de Pedro. Logo depois desse conflito, esse texto que nós vemos que é um texto muito atípico no Novo Testamento, esse conflito entre dois líderes, né, da igreja. Logo depois desse conflito, nós vemos que Paulo ele traz aqui a doutrina da justificação, onde ele fala no verso 16, que diz: sabendo que o homem ele não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo então ele traz essa doutrina da justificação, e por mais que essa doutrina ela seja clara, nós vemos que esses críticos de Paulo, esses críticos do Evangelho, eles se opuseram contra esta doutrina. E nos textos que nós acabamos de ler agora, nós vemos que Paulo, ele traz então os argumentos que esses falsos mestres, esses que estavam trazendo ali doutrinas erradas, estavam ali transtornando a fé ali dos cristãos, eles que não estavam aceitando essa justificação pela fé. Paulo então, ele traz os argumentos desses mestres, e logo depois, Paulo, ele mostra o contra-argumento dele, para estar rebatendo esses críticos, e estabelecer então a verdade.
É isso que nós vamos falar a partir aqui do verso 17. Vamos aqui ao texto. O verso 17 ele diz: pois que nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Aqui nós vemos uma pergunta retórica por parte de Paulo, e nessa pergunta retórica ele mostra então os argumentos desses críticos que estavam então se opondo à doutrina da justificação. Parafraseando esse texto aqui, o que eles estavam querendo dizer era o seguinte: se Deus justifica pessoas más, de que vale ser bom? Ou então, poderíamos parafrasear essa mesma pergunta de Paulo, que nós lemos aqui no verso 17, da seguinte forma: se é assim, não podemos viver à vontade, fazendo o bem que nos aprouver? O que eles estavam querendo mostrar, o que Paulo está querendo fazer aqui com essa pergunta, mostrando o argumento deles. O argumento deles era o seguinte: que Jesus Cristo, ele estava sendo o autor do pecado dos homens, que em virtude da justificação, ela ser pela graça, mediante a fé, e não houve necessidade de nenhum trabalho por parte dos homens, nenhumas obras, nenhum esforço. Então, já que essa graça era assim, sem nenhum esforço, eles mostravam que Jesus Cristo, ele estava encorajando as pessoas a pecarem. Se a salvação é pela graça, visto que nós não precisamos de ter nenhum esforço, então nós podemos continuar em pecado. Jesus era o autor do pecado. Jesus estava encorajando as pessoas a pecar. Era isso que os críticos estavam ensinando ali para aqueles novos convertidos. Desta forma, eles estavam querendo rebater a doutrina da justificação. Mas nós vemos que esse argumento por parte desses críticos era pelo fato deles não estarem entendendo a doutrina da justificação. Eles não entendiam que a partir do momento que nós somos justificados, nós somos ligados a Cristo. E a partir do momento que nós somos ligados a Cristo, unidos a Cristo através da sua morte, nós temos uma transformação, uma mudança em nossas vidas. Essa mudança, ela não ocorre somente uma mudança de posição. Qual é essa mudança de posição? Pelo fato de antes nós éramos inimigos de Deus, antes nós estávamos afastados de Deus, e agora em virtude da nossa justificação, nós passamos a ter paz com Deus, nós passamos a ser aceitos por Deus. Mas essa justificação, ela não é somente essa mudança de posição, mas também uma mudança da pessoa. A pessoa que ela está unida a Cristo, a pessoa que foi justificada por Jesus Cristo, também existe uma transformação radical, pessoal, na vida da pessoa. E é isso que esses críticos, eles não estavam entendendo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De acordo com esses falsos cristãos, em virtude da salvação ser pela graça, sem nenhum esforço, eles poderiam estar voltando-se para o pecado. Mas isso é porque eles não entenderam a doutrina da justificação. E na verdade, uma pessoa que teve essa experiência de novo nascimento, que foi unida a Cristo e que tornou-se então uma nova criatura, de forma alguma ela pode voltar-se para o pecado, porque a vida dela foi transformada e ela agora não tem como voltar a fazer as coisas que ela fazia antes sem Cristo, visto que ela é uma nova criatura. Dessa forma então, pelo Espírito Santo estar habitando nessa pessoa que hoje é uma nova criatura, o desejo dela é resistir ao pecado e não mais voltar-se para o pecado,
visto que tudo se fez novo. 2 Pedro capítulo 2, do verso 20 ao 22 diz: portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Era esta a condição que esses críticos da doutrina da justificação, eles não estavam entendendo. E é isso o que Paulo, ele está querendo realmente assim, mostrar através desta pergunta retórica, onde ele diz, no verso 17: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura ministro do pecado? Paulo, ele faz essa pergunta retórica. De forma alguma, se nós estamos sendo justificados, Jesus, ele não é o autor do pecado. Nós fomos transformados, nós fomos agora feitos uma nova criatura. De forma alguma, nós iremos voltar a fazer as coisas do velho homem, da nossa vida sem Deus. Diante deste argumento desses falsos mestres, Paulo então ele continua dizendo aqui no verso 17, rebatendo a eles, mostrando que eles não estavam entendendo a justificação pela fé. Paulo então, ele mostra que de maneira alguma poderia voltar ao pecado. E ele diz então no verso 17: de maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Mais uma vez, parafraseando, para que nós tenhamos um melhor entendimento do que Paulo está dizendo, ele estava colocando aqui o seguinte: se depois de minha justificação continuo pecando, a falta é minha e não de Cristo. Eu sou o único culpado, ninguém pode culpar a Cristo. Ou seja, nós somos uma nova criatura, e nós não podemos hoje voltar a cometer as coisas antigas. Nós temos novos anseios, nós temos novos propósitos, e de maneira alguma estaremos voltando ao pecado. Ele diz, de maneira nenhuma. Realmente, agora em Cristo Jesus, nós tivemos uma mudança de posição, mas também uma mudança de vida. Nós fomos transformados, e essa transformação nos faz nós não voltarmos mais ao pecado. Verso 17 então: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos já achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Como os críticos dele estavam dizendo que Cristo era o ministro do pecado. Ele responde: de maneira nenhuma, porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, não há como a pessoa voltar a praticar o pecado. O verso 19 ele diz: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Lutero, ele falando aqui desse texto, do verso 19, ele diz: eu devo dar ouvidos ao Evangelho, que me ensina não o que eu devo fazer, pois este é o trabalho da lei, mas o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim, a saber, que ele sofreu e morreu a fim de me livrar do pecado da morte. Este é o objetivo então do sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos livrou do pecado, nos fez agora uma nova criatura. Nós temos agora o Espírito Santo que habita em nós, e de forma alguma essa graça ela nos leva a pecar, mas essa graça nos leva a nós reconhecermos o quanto Deus ele trabalhou em nossas vidas, e nós vivermos agora em santidade. Ele continua no verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo ele mostra aqui que essa nova vida
em Cristo Jesus acontece por meio da nossa união em Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida é porque houve uma unidade, houve uma união. Nós morremos juntamente com Jesus Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele. Essa unidade, essa união ali, através da fé, por nós crermos em Jesus Cristo, nos faz nós estarmos ligados a Ele. É interessante que ele coloca, né? Já estou crucificado com Cristo. Isso mostra que eu estou unido a Jesus Cristo pela fé na sua morte, em virtude dos nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados, foi em virtude do que nós recebemos em Adão, que Jesus Cristo então morreu na cruz por nós. E ele mostra que já estamos, nós fomos crucificados em Jesus Cristo. Ele mostra que devido a isso, os nossos pecados eles foram riscados, foram apagados ali na cruz do Calvário. A dívida que nós tínhamos para ser paga a Deus, ela foi paga por Jesus Cristo. Isso através de nós crermos no sacrifício de Jesus por nós. A dívida que nós tínhamos devido ao nosso pecado foi paga em Jesus Cristo. E ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, mostrando que todos os nossos pecados foram ali riscados, apagados pelo sacrifício de Jesus. Colossenses capítulo 2, do 3 ao 14 diz: e quando vós estáveis mortos no pecado, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele continua no verso 20: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós estamos unidos em Jesus Cristo, a nossa vida antiga, ela é apagada, ela é desfeita ali através da nossa união com Cristo Jesus, e nós ressuscitamos juntamente com Ele. É o que Paulo diz aqui no verso 20: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Agora nós vivemos, não mais nós, mas só que Cristo vive através das nossas vidas. Não somos nós mais que vivemos. Essa vida que nós vivemos em Cristo, ou Cristo vive através de nós a vivemos pela fé. Com isso não quer dizer que nós não pecamos mais, nós ainda estamos sujeitos a pecar, mas esse não viver mais, mas Cristo passar a viver através da nossa vida, demonstra que a partir do novo nascimento, nós passamos a ter agora novos anseios, nós passamos a ter novos desejos. O Espírito Santo, através de nós, ele faz com que nós tenhamos desejos diferentes do que nós tínhamos. Nós começamos a ter um propósito agora de santidade. Tudo ele muda, tudo ele passa a ser diferente, porque na verdade nós mesmos passamos a ser pessoas diferentes. É como nós lemos em Coríntios: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, ser essa nova criatura mostra que nós temos agora novos desejos, nós temos novos anseios. O Espírito Santo em nossas vidas começa a colocar propósitos diferentes, anseios diferentes. Esta é a razão porque quem teve essa experiência de novo nascimento, ela já não tem mais o desejo para pecar, ela já não vive mais no pecado, porque a sua vida foi mudada. Não somente a sua posição, mas também a sua vida ela foi transformada. E a pessoa, ela em Cristo Jesus, por ser uma nova criatura,
o Espírito Santo atuando em sua vida, ela tem novos desejos. Era isso que esses críticos da doutrina da justificação não estavam entendendo. E pelo fato deles não entenderem, eles estavam culpando a Cristo por ser o autor do pecado dos homens. Ele estava colocando a Cristo como sendo a pessoa que estava encorajando as pessoas a pecarem. E então, indo contra esse evangelho da graça, através da fé, onde nós somos unidos em Jesus Cristo pela sua morte. Paulo então ele está rebatendo a esses opositores, mostrando que nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos, a nossa vida foi unida em Cristo Jesus através da sua morte, e também através da sua morte nós ressuscitamos também com Ele, e essa ressurreição em Cristo Jesus nos faz sermos uma nova criatura, com novos anseios, com novos propósitos, e essa é a razão porque nós não vivemos mais em pecado. Segundo 1 Timóteo capítulo 5, o verso 22, a parte B diz: nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 a 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Veja bem, nós em Cristo Jesus, ninguém pode dizer que não peca mais, porque se nós dissermos isso, fazemos mentiroso. Mas a verdade é que em Cristo Jesus, eu posso já não pecar mais. Eu posso dizer não ao pecado, visto que o pecado ele já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós já não servimos mais o pecado para a morte, mas em Cristo Jesus, através do Espírito Santo em nossas vidas, os nossos anseios eles são transformados e nós conseguimos viver em novidade de vida, visto que o pecado ele já não domina mais as nossas vidas e podemos dizer não para o pecado. Romanos capítulo 6, o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso que Paulo ele está querendo mostrar aqui no verso 20. Já estou crucificado com Cristo, eu fui unido a Cristo através da sua morte, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como Jesus ele ressuscitou, nós também ressuscitamos, mas ressuscitamos em novidade de vida. E essa nossa vida agora, onde é vivida em Cristo Jesus, passamos a ter novos anseios, e nós vivemos então pela fé do Filho de Deus, o qual nos amou e entregou a si mesmo por nós. Mas algo muito importante que nós temos que ver aqui nesse verso 20, eu gostaria que você acompanhasse, é a forma como Paulo ele coloca aqui, numa experiência pessoal, essa união dele com Cristo. Ele diz aqui: Cristo vive em mim. E ele também diz aqui no verso 20: e se entregou a si mesmo por mim. A experiência de novo nascimento, essa experiência de morrer em Cristo e de estar unido a Cristo, tem que ser uma experiência pessoal. Não é porque nós vivemos em uma igreja, em uma coletividade, que essa experiência ela é coletiva. A experiência verdadeira em Cristo Jesus é uma experiência pessoal. Eu que tenho que reconhecer os meus pecados, a minha iniquidade, tenho que reconhecer o pecado que eu herdei de Adão, eu tenho que me arrepender pelos meus pecados, eu tenho que confessar a Deus a minha iniquidade, e eu, numa experiência pessoal com Deus, eu tenho que entender que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, e eu tenho que aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Paulo, ele coloca isso muito claro aqui no verso 20, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, como que ele mostrando
que a salvação é algo individual. E ele continua vivendo, e se entregou a si mesmo por mim. De uma certa forma, nós podemos ver o quão é maravilhoso o amor de Deus por nós. É como que Paulo estivesse dizendo: se só houvesse você como uma pessoa escolhida por Deus, no qual ele quisesse demonstrar a sua misericórdia, Jesus, ele teria vindo particularmente, individualmente, para você e ter morrido por você. É esse o sentido da nossa experiência pessoal com Cristo. Por mais que o sacrifício dele seja suficiente para toda a humanidade, mas ele tornou-se eficiente na sua vida, a partir do momento que você o reconhece como seu único e suficiente Salvador. É uma experiência pessoal. É você que tem que confessar os seus pecados, reconhecer a sua iniquidade e ter a sua fé pessoal com Jesus Cristo. Novamente eu repito, porque é muito importante o verso 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma experiência pessoal que precisamos ter com Deus. E era essa experiência pessoal, essa comunhão com Cristo, estar unido a Ele através da fé, que esses críticos da doutrina da justificação não estavam entendendo. E por eles não entender a misericórdia de Deus e a obra realizada por Deus através de um justo que morreu pelos injustos, o fato deles não entenderem isso, que eles estavam colocando em Jesus Cristo como autor dos pecados. Eles estavam condenando essa justificação pela fé e mostrando que, visto que não houve nenhum esforço, não houve uma obra para que nós viéssemos realizar, que pudéssemos agora estar vivendo em pecado. Esse texto ele mostra o que Paulo está rebatendo a esses críticos e mostrando que não somente houve uma mudança de posição. Essa mudança de posição foi porque antes éramos inimigos de Deus, antes estávamos afastados de Deus, mas a nossa posição agora é uma posição de paz com Deus, é uma posição agora de filhos de Deus. Mas não necessariamente somente essa mudança de posição, mas houve também, através dessa unidade, uma mudança pessoal. Nós passamos a ser uma nova criatura, nós passamos agora a ser o templo do Espírito Santo, nós passamos agora a ser chamados filhos de Deus. E por sermos agora nova criatura, por ter ocorrido em nós essa mudança verdadeira, essa mudança radical, essa transformação de vida em cada um de nós, nós não podemos mais voltar ao pecado. Nós não podemos mais agora nos deixar ser dominados pelo pecado. Nós agora temos perspectivas diferentes, anseios diferentes, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos leva a almejarmos uma vida de santidade. O Espírito Santo em nós, ele nos chama para vivermos uma vida agora para servir a Deus, visto que nós temos condições de viver em santidade, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós, e podemos dizer não para o pecado, e viver então em novidade de vida, e viver uma vida que possa agradar a Deus, e não mais voltar para o pecado. Essa vida, ela é vivida agora pela fé, onde mortificamos a nossa carne, onde já não mais vivemos mais, mas Cristo vive através de nós. É o que Paulo ele coloca aqui até o verso 20. No verso 21 diz o seguinte: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Paulo ele passa a mostrar aqui os dois alicerces do cristianismo, que é o primeiro, a graça de Deus, e o segundo, a morte de Cristo. Ele fala, não aniquilo a graça de Deus, o primeiro alicerce da fé cristã, e também a morte de Jesus Cristo. Não aniquilo a graça de Deus, porque a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde.
Esses são os dois alicerces do cristianismo. O evangelho cristão é o evangelho da graça de Deus, e a fé cristã é a fé no Cristo crucificado. Veja bem, a salvação, ela é pela graça, mas não é aquela graça barata, no qual, por nós sermos salvos, sem nenhum esforço nosso, nós nos voltamos pelo pecado, mas é a graça que levou a um sacrifício, a um justo morrer pelos nossos pecados. Ela foi em virtude da misericórdia, do amor, da benignidade de Deus. É a graça de Deus, porque aprove a Deus nos salvar pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Esse é o alicerce do cristianismo, o nosso reconhecimento que a salvação é pelos méritos de Cristo Jesus. Essa é a fé cristã, onde se baseia na morte de Jesus Cristo, onde reconhecemos que Jesus, o justo, morreu pelos nossos pecados. Veja bem, a partir do momento que nós olharmos para nós mesmos e entendemos que pelos nossos esforços, pela nossa obra, ou por algo que nós venhamos fazer, nós podemos então ser aceitos por Deus, é o mesmo que nós estivermos dizendo para Deus, que não havia necessidade de Jesus ele ter morrido, que todo esse esforço de Deus em ter enviado o seu Filho, e ele ter morrido por nós, foi desnecessário. Não havia necessidade dele ter feito isso, porque nós poderíamos, pelas nossas obras, pelos nossos esforços, pelas nossas condições, termos então alcançado a aceitação em Deus. É isso que Paulo ele está rebatendo aqui no verso 21, e mostrando que de forma alguma a nossa fé, ela não aniquila, ela não desmerece o sacrifício de Jesus Cristo, mas pelo contrário, ela reconhece tanto o amor de Deus, como a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela foi feita na cruz do Calvário, visto que pelos nossos pecados, um justo ele foi condenado. Então a justiça de Deus, ela foi cumprida na cruz do Calvário. A morte de Jesus não foi em vão, mas foi pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade. E a nossa fé no sacrifício dele, nos méritos dele, que faz com que nós sejamos salvos, não por causa de obra alguma, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. O verso 21 é o que Paulo lhe coloca: não aniquilo a graça de Deus. Não desmerecemos a graça de Deus, não falamos para Deus que não era necessário que Jesus Cristo tivesse vindo e morrido na cruz, não damos descrédito ao sacrifício de Jesus, não aniquilamos a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de mal. Se a justiça ela viesse por causa das obras, então Cristo ele teria morrido sem necessidade, morrido em vão. Mas nós, ao contrário desses críticos da justificação, da doutrina da justificação, nós mostramos que Jesus Cristo ele não morreu em vão, mas ele morreu pelos nossos pecados, para cumprir a justiça de Deus. E ele então foi condenado por causa das nossas iniquidades, por causa do pecado que nós merecíamos ser punidos. E é isso que Paulo então explica a partir desse texto, mostrando a sua doutrina, explanando então a doutrina da justificação, no qual os seus opositores estavam se levantando contra ele. Diante disso, vamos ver aqui algumas lições que nós podemos tirar aqui desse texto. A primeira lição
A primeira necessidade é que a maior necessidade do homem é a nossa justificação. A nossa maior necessidade para que nós venhamos ser aceitos por Deus é nós então sermos justificados por Ele. Sem nós termos sido aceitos por Deus, sem sermos tornados justos por Deus, todos nós estávamos fadados à sua ira, fadados ao inferno, fadados à condenação. Então verdadeiramente nós precisamos de ser reconhecidos como justos perante Deus. A segunda lição é que a justificação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que nós venhamos fazer, nenhum mérito que poderíamos ter, nenhuma obra que poderíamos estar fazendo que auxiliaria a Jesus Cristo no seu sacrifício. A obra dele fora consumada, fora satisfeita na cruz do Calvário. Então não há nenhuma obra que nós venhamos fazer para sermos alcançados, beneficiados por Deus. Toda obra necessária foi única e exclusivamente feita por Cristo. Outra lição que nós aprendemos aqui é que não confiar em Jesus Cristo por causa da confiança em si mesmo é um insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo, pois é o mesmo que dizer que era desnecessário o seu sacrifício. De forma alguma nós podemos olhar para algo que nós venhamos fazer, mas tão somente reconhecer a misericórdia, a benevolência de Deus. Em último lugar, confiar em Jesus Cristo, sendo assim unido a Ele, é começar uma vida totalmente nova. É isso que os opositores também da doutrina da justificação não estavam entendendo. Eles não reconheciam, não entendiam que a partir do novo nascimento, a partir do momento que nós temos essa experiência de sermos justos em Jesus Cristo, por sermos unidos a Ele, através da cruz de Cristo, através da sua morte, nós passamos a ser uma nova criatura. Há uma mudança radical em nossas vidas. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Nós somos chamados agora filhos de Deus. Nós morremos com Ele, mas também ressuscitamos juntamente com Ele. E em virtude de sermos uma nova criatura, de ressuscitarmos juntamente com Ele, não há como nós voltarmos a fazermos as obras antigas. Não há como nós voltarmos a cometermos os mesmos pecados. Os nossos desejos, nossos anseios, eles são agora novos. Somos instruídos pela sua graça, como Paulo fala na carta que ele escreveu a Tito. Essa graça nos instrui, essa graça nos ensina agora nós servirmos a Deus. Irmãos, ao aprendermos isso, o anseio que dá em nosso coração é o desejo de adorar a Deus, é de servi-lo e de verdadeiramente glorificá-lo com ações de graças, porque reconhecemos o quão pecadores nós éramos, o quão estávamos distante dele, e nós por nós mesmos não tínhamos como ser aceito por ele, mas ele, pela sua graça, pelo seu amor, nos salvou, sem que houvéssemos feito qualquer tipo de obra, nos tornou agora justos, temos paz com Ele. Se verdadeiramente entendermos essa doutrina da justificação, o anseio que nos dá, o desejo que nos dá, é vivermos agora para a sua glória, é o desejo que faz com que estejamos aqui unidos para prestar-lhe culto e adoração. Isso só ocorre por aqueles que verdadeiramente tiveram uma experiência real e pessoal com Deus, e prova disso que nós estamos aqui e que todos nós tivemos essa experiência.